Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mês nós estamos falando sobre o serviço, né? E o tema do ano é renovação. E aí você pode pensar, renovação do quê? Nós já falamos sobre renovação da compaixão. Nós falamos sobre a renovação da oração. Nós falamos sobre a renovação da misericórdia, a renovação da nossa identidade com Deus, a renovação da nossa santidade. E nessa manhã nós queremos falar sobre o serviço, continuar falando. Nós já temos falado durante alguns domingos, né? Hoje é o terceiro domingo falando sobre esse assunto. E o tema que eu dei para essa manhã é: servir é um ato de amor. Então eu queria te convidar a abrir comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos. Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra ao nosso coração nessa manhã. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Todo crente é chamado para servir. Servir é uma atitude que agrada a Deus. Quando servimos, nós começamos a deixar um pouco o nosso egoísmo de lado. Nós começamos a ter empatia uns pelos outros. E quando pensamos na igreja, quais são os benefícios do serviço na igreja? Pelo menos 3 coisas acontecem quando nós começamos a servir. A igreja cresce, a igreja se fortalece e a igreja se expande. Ela sai das 4 paredes. Quando eu e você começamos a servir a Deus, essas coisas começam a acontecer na igreja. A igreja cresce, como nós estamos vendo aqui. A igreja se fortalece porque juntos trabalhamos e nos conhecemos melhor. E a igreja se expande, ela sai dessas 4 paredes. Pessoas que estão lá fora começam a conhecer a igreja, porque conhecem primeiro o serviço que é feito. Então eu queria pensar com vocês sobre 3 aspectos desse servir com amor. E o primeiro deles é: servir é um ato de amor. Quando eu sirvo o meu próximo, estou servindo ao Senhor. É isso que o versículo nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Se nós pararmos para pensar, desde o momento em que nós nascemos até o nosso último suspiro, nós dependemos uns dos outros. Pensa comigo, nós dependemos dos médicos no nosso nascimento, dos enfermeiros, nós dependemos dos nossos pais. Mais à frente nós precisamos dos professores que nos ensinam. Precisamos de ajuda profissional em várias áreas da nossa vida. Precisamos de ajuda com a limpeza da casa. Você vai ao mercado, você precisa que alguém preencha as prateleiras com as mercadorias. Dependemos uns dos outros. Você vai no caixa, alguém te atende. Você vai ao posto de gasolina, alguém te recebe ali, o frentista te atende. Você vai à padaria. Nós dependemos dos agricultores que plantam, que colhem. Nós dependemos dos caminhoneiros, dos policiais. E a lista é grande. Nós somos dependentes uns dos outros.
Então nós temos diante de nós uma infinidade de tarefas que podem ser feitas e que precisam ser feitas. Precisamos de pessoas que façam cada uma delas, porque todas elas são importantes. E quando olhamos para a casa do Senhor, e quando olhamos para a igreja, isso não é diferente. Eu e você podemos contribuir de muitas maneiras. De muitas maneiras. Com a limpeza, com a decoração, como professor de criança, professor de escola bíblica, como missionários, como evangelistas, porteiros, voluntários nos trabalhos sociais da igreja. Olha quanta coisa. Será que você se encaixa em uma delas? Será que você já faz algumas dessas coisas? Quanta coisa podemos fazer. E a palavra continua dizendo: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando aplicamos essa verdade no nosso coração, em tudo que nós vamos fazer, olha como tudo muda. Com amor, de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus. Então pare e pense aí nas coisas que você faz. Com amor, de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, para esse Deus que nós cantamos nessa manhã, o soberano, o eterno, o grandioso. Para esse Deus é que nós estamos fazendo. Algo que eu faço de todo o coração é algo que eu aplico o meu tempo. O nosso tempo é precioso, não é verdade? Então algo que eu faço de todo o coração requer de mim e de você tempo, dedicação, muito mais interesse. Algo que eu faço do meu coração tem que ter interesse naquilo que eu estou fazendo. Inteireza de coração. Eu estou fazendo aquilo, eu estou inteiro ali. Ou eu estou fazendo algo para o Senhor, mas estou preocupado com tantas outras coisas, eu não estou inteira ali. Então eu preciso fazer de todo o coração, dedicar o meu tempo e com inteireza. E quando eu faço essas coisas, eu não vou fazer de forma relaxada, porque eu estou dedicando para o Senhor. E eu não vou fazer com desprezo, porque eu estou fazendo para o Senhor. E eu não vou fazer de qualquer maneira, porque eu estou fazendo para o Senhor. E quando fazemos com amor, nós aplicamos todas essas coisas e isso não é pesado. Isso não é pesado. E aí a pergunta que vem para o meu e o seu coração nessa manhã: o que eu tenho feito? Como eu tenho servido as pessoas e a Deus? Com inteireza, com o meu coração, com o meu tempo, com a minha dedicação. Um homem recém-convertido certa vez perguntou a Martinho Lutero o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus. E aí Martinho Lutero pergunta para ele: qual que é a sua profissão? Ele falou: sou sapateiro. Então faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você está sendo um bom cristão, você está fazendo um bom serviço, você está prestando um bom serviço para as pessoas. Então seja qual for o seu trabalho, seja qual for o seu serviço, seja qual for a sua profissão, seja qual for a dedicação do seu tempo, se estiver alinhado com essa palavra, fazendo como se fosse para o Senhor, tudo toma uma nova dimensão na nossa vida. Então devemos buscar no Senhor a nossa melhor versão. Tente ser melhor do que você mesmo. Não se compare com ninguém, porque isso vai ser injusto. Quando nós nos comparamos com alguém, geralmente nós nos comparamos com alguém melhor. Então isso nos entristece. Agora, quando você se compara com você mesmo, com aquilo que você tem feito, e fala: não, eu posso fazer melhor, isso vai te fazer avançar, não vai te fazer ficar parado. Vai fazer com que você entregue o seu melhor a cada dia. Então, qual é a sua profissão? Você é um advogado? Um dentista? Um professor? Uma dona de casa? Ah, irmã, eu já sou aposentado.
Com certeza você faz algo por alguém. Com certeza você tem um ombro amigo a oferecer. Você é útil no reino de Deus. Você é útil na sua casa. Você é útil aonde o Senhor te colocar. Então você pode fazer mais e melhor do que você tem feito. E quando eu e você fazemos isso, nós estamos glorificando ao nome do Senhor. Olha o que diz a palavra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida e glorificar a Deus. Ver o resultado daquilo que eu e você temos feito e isso render louvores ao Senhor. Que as pessoas possam dizer: glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo trabalho que você tem feito. Podemos fazer a diferença. Que a nossa luz venha a brilhar e que o nome do Senhor seja glorificado. Aí você pode pensar assim: mas o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com Deus? O próprio Jesus nos disse, em Mateus também 25, olha o que ele fala. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E ele continua dizendo no 40: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O Senhor está dizendo: quando nós fazemos algo para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Ele. Então se lembre disso, faça com amor, sirva com amor, coloque o seu coração, aplique o seu tempo, faça de maneira caprichosa, porque é para Ele, é para o Senhor. Então, pensando assim, eu posso ver que eu tenho todos os dias oportunidades de servir ao meu próximo. Quantas oportunidades nós temos todos os dias? Todos os dias nós nos deparamos com situações que nos dão oportunidade de servir. E um segundo ponto que eu quero ver com os irmãos e refletir sobre essa palavra: servir é um ato de amor. Quando eu sirvo o meu próximo, eu estou obedecendo ao Senhor. E continua dizendo: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo em tudo, principalmente no quesito obediência. A palavra de Deus diz que Ele foi até as últimas consequências, por amor a mim e a você. Ele obedeceu ao Pai, Ele foi à cruz, Ele pagou o preço, Ele obedeceu até o fim. Na última noite com os seus discípulos, na ceia, Jesus fez algo que chocou o coração daqueles homens. Jesus era mestre, era Senhor, caminhava com eles, realizava milagres. E naquela noite eles estavam reunidos para a ceia. E eles já estavam sentados. E Jesus se levantou, e nós vamos ler aqui o Evangelho de João, no 13, a partir do 4 e 5, diz assim: assim levantou-se da mesa. Jesus se levantou, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E mais para frente no 13 ele diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Nessa última ceia com os discípulos,
Jesus, sendo mestre, se colocou como o servo mais simples, aquele que lavava os pés. Mais uma vez, o Senhor se despindo, porque a palavra de Deus diz que Ele se despiu da sua glória. Ele se fez como um de nós. E aqui Ele se rebaixou um pouquinho mais. Ele lavou os pés daqueles discípulos. Ele se colocou numa posição que aos olhos dos discípulos e aos olhos da sociedade era uma posição inferior. E interessante que no caminho os discípulos estavam conversando e eles queriam saber: quem será de nós é o maior? Quem será que o Senhor considera mais? João? Pedro? Tiago? Qual de nós é o maior? E Jesus, com essa atitude, Ele quebra uma condição que a sociedade coloca para nós hoje em dia. Nós estamos na geração do coach. Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser servido, todo mundo quer estar em destaque, ninguém quer servir, ninguém quer se colocar numa posição, entre aspas, inferior. Mas a palavra está nos ensinando que aquele que serve é maior, que aquele que se coloca no serviço está sendo grande diante do Senhor. Então, eu entendo que nessa atitude de Jesus, o olhar dele muda, porque o olhar dele era o olhar do líder, o olhar daquele que olha de cima. Mas fazendo isso, ele se colocou um pouco mais abaixo, e ele pôde olhar de baixo para cima. O olhar do servo tem que ser de baixo para cima. Você precisa olhar para o seu Senhor. Você precisa saber que você depende de alguém. Você precisa saber que as pessoas que estão do seu lado te amam e precisam de ajuda também. Então, quando eu me coloco no lugar de servo, quando eu desço do meu pedestal, quando eu abandono os meus status, quando eu entendo quem eu sou, e eu não perco isso em Deus, eu vou olhar para o meu Senhor, eu vou dizer: Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor nos ensina que nós temos que ter esse olhar, que nós devemos depender dEle em toda circunstância. Então, o olhar arrogante, nós precisamos tirar das nossas vidas. Precisamos ter aquele olhar humilde, o olhar de quem recebe e de quem entrega também. Então, não existe grandeza maior do que o ato de servir. Enquanto os discípulos estavam preocupados em saber qual deles era o maior, aquele que era e é o maior, aquele que era e é o Senhor, se colocou no lugar do servo. Olha a preocupação do nosso coração. Com a água e a toalha, tem um louvor que diz: Tu me deste, Senhor, uma lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a Ti, Senhor. São nas pequeninas coisas que irradio a Tua luz. São nas pequeninas coisas que nós podemos servir uns aos outros. Pode parecer pequeno, mas para o outro faz a diferença. Pode parecer pouco, mas para o outro é toda a diferença que ele precisa para caminhar feliz e em paz. Quer viver em comunhão? Obedeça ao Senhor. Aprenda a servir uns aos outros. Não se importe com o seu status. Não se importe com a sua profissão. Sirva com alegria. Aprenda com o Senhor, que se despojou, que se fez servo. Podemos aprender com o Senhor a grandeza de servir. Veja o trabalho que você faz, não com desprezo, mas como algo nobre. Você está servindo. Você está fazendo aquilo que o Senhor se agrada. Conta uma história de um construtor, e ele estava para se aposentar. E o patrão dele falou: olha, você vai se aposentar, mas eu queria que você fizesse uma última casa. E aí ele não ficou muito feliz, mas falou: tudo bem, é a última que eu vou fazer. Que ele já estava cansado, ele já estava para se aposentar, não precisava impressionar mais ninguém. Aí ele começou a fazer de maneira relaxada, escolheu
não escolheu muito bem as mercadorias que ele poderia, foi construindo que ele queria terminar logo, ele queria entregar logo o cargo dele e poder se aposentar. Quando ele terminou o trabalho, ele foi até o patrão para acertar as contas e, para sua surpresa, ele entregou as chaves e falou: a casa é sua, essa casa que você construiu é para você. E aí você deve estar pensando: se ele soubesse, né? Ia colocar mármore no chão, ia colocar a melhor mercadoria no banheiro, um lustre bem bonito. Ele ia fazer o melhor. E é essa a proposta que o Senhor quer para mim e para você: faça o melhor, porque você está fazendo para você mesmo. Quando estamos servindo aqui na igreja, estamos fazendo para nós também. Tudo aquilo que fica bonito, tudo aquilo que é cuidado, é para mim também. Então faça o seu melhor, dedique o seu melhor. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Não deixe que nada venha te abalar. O seu trabalho é útil no Senhor. Não espere recompensa. Hoje nós tivemos aqui recompensas, né, e elogios, mas nem sempre isso acontece. Continue fazendo o seu trabalho, independente se você vai receber reconhecimento ou não, porque como nós lemos aqui, eu estou fazendo para o Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo o meu melhor. O reconhecimento vai vir ou não, a minha motivação não pode estar nisso. A minha motivação tem que estar em servir ao Senhor com alegria. Não permita que nada venha abalar o seu trabalho, o seu serviço. Faça com amor. Lembre-se que é para o Senhor que nós estamos fazendo. Faça sempre o melhor, com alegria, com obediência. E o terceiro ponto: servir é um ato de amor. Quando eu sirvo o meu próximo, eu estou amando ao Senhor. Ele diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que olhar para o nosso próximo com preferência, que nós temos que olhar para ele com mais preferência do que para nós mesmos. Lá em Romanos 12 diz isso, a partir do verso 10: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Quando agimos assim, estamos demonstrando educação, respeito, obediência e amor à palavra de Deus. Precisamos permitir que essa cultura do mundo, do Senhor, do reino de Deus entre nas nossas vidas e não a cultura do mundo. Porque a cultura do mundo diz: não, você tem que ser o primeiro. Você tem que se destacar. Você tem que fazer primeiro para você. E a palavra de Deus diz que nós temos que dar preferência. Eu só vou conseguir ter esse olhar para o outro se realmente eu fizer aquilo que o Senhor me ensinou. Servir com alegria. Se eu tiver o meu olhar arrogante, se eu tiver o meu olhar altivo, eu não vou conseguir dar preferência para o meu irmão. Eu não vou conseguir olhar para o lado e ver o que eu posso fazer para ajudar. Mas quando eu mudo o meu olhar, quando a minha visão é focada nas coisas do reino de Deus, a minha maneira de servir é diferente. Eu começo a entender que quando eu estou fazendo para o Senhor. Nós já falamos aqui, essa geração tem aprendido a se destacar, tem aprendido a estar à frente. Mas quando nós olhamos para a palavra, o Senhor nos ensina diferente. Sirva, honre o seu irmão, abençoe o seu irmão na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Então essas ordens que o apóstolo Paulo fala aqui, dedique-se uns aos outros, prefiram dar honra, soa estranho ao nosso coração, porque não é natural. Precisamos realmente estar com o coração naquilo que é do Senhor, para que essas ordens não soem estranho aos nossos ouvidos.
E ele termina dizendo: sirvam ao Senhor. Quando você está preferindo, quando você está se dedicando, quando você está sendo zeloso, quando você está sendo fervoroso na obra do Senhor, você está servindo a Ele. E a palavra de Deus também diz em Romanos 13:8: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A única dívida que eu e você estamos autorizados a ter é o amor. A palavra de Deus nos autoriza a dever amor uns para os com os outros. E quando você olha para essa palavra, você pensa: por que eu posso dever amor? Porque o amor, nós nunca vamos amar na medida que ele vai se esgotar. Na medida necessária, sempre haverá mais condições de amar. E essa dívida dura por toda a nossa vida, todo o nosso tempo de vida aqui. O apóstolo Paulo diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, quando eu estou servindo ao meu próximo, eu estou amando ao Senhor. Temos uma dívida de gratidão com os nossos pais, com os nossos avós. Quanto cuidado, quanto amor dispensado às nossas vidas. Hoje nós já crescemos, já estamos grandes, não nos lembramos do cuidado de quando éramos pequenos. Desde o primeiro momento, quando a mãe ficou sabendo que estava grávida, todo o cuidado que isso arremete dentro de uma casa, a preparação do quarto, a compra das roupas. Agora virou moda fazer a festa de revelação, se é menino ou menina. Quanto amor dedicado, quanto tempo dedicado às nossas vidas. Temos dívida de amor com os nossos irmãos. Pessoas aqui que têm famílias numerosas, outras não. Talvez você seja filho único. Mas nós temos dívida de amor com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos. E com os irmãos da igreja, com os irmãos em Cristo. Nós temos também essa dívida de amor. Quem falou de Jesus para você? Quem te evangelizou? Quem orou pela sua vida para que você estivesse aqui hoje? Nós temos essa dívida de amor com as pessoas. É que nós não paramos para pensar nisso. Nós vamos vivendo a nossa vida, vamos nos servindo de coisas, nos cercando de coisas. Mas nós temos que olhar para as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas. E o lindo de tudo isso, quando estamos fazendo para as pessoas, estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para o Senhor. Então, quando eu me lembro disso, eu faço com carinho, eu coloco o meu coração, eu entrego o meu tempo, eu faço o meu melhor. No corre-corre de um terminal rodoviário, muitas pessoas passaram e derrubaram um tabuleiro de uma pequena vendedora que vendia maçãs do amor. E aquela maçã caiu para o chão. E todo mundo, cada um preocupado com a sua vida, cada um seguiu em frente. Mas apenas uma pessoa parou, se compadeceu daquela jovem, começou a recolher aquelas maçãs no chão. E ele percebe que ela era cega. E ele se aproxima e fala: fique tranquila. Ela fala: ai, minha mãe vai ficar muito chateada porque estragaram algumas. Ele falou: não, eu vou pagar por essas que estragaram. Fique tranquila. E essa história conta que a menina fala: Senhor, o Senhor é Jesus? Ele fala: não, mas eu sou um dos amigos dele. Que eu e você possamos ser amigos de Deus. Que eu e você possamos ser amigos de Jesus. E ter esse olhar para quem está do nosso lado. Desce do pedestal. Sai de cima dos seus títulos, daquilo que você conquistou aqui na terra. Olhe para o outro como um semelhante que carece do amor de Deus, assim como você. Não olhe para as pessoas como mercadorias, como pessoas que podem te servir, que podem trazer benefícios sobre a sua vida. Porque hoje nós podemos estar aqui, amanhã nós podemos estar aqui.
Então nós temos que entender que aquilo que nós fazemos, a palavra de Deus nos diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu tenho semeado gentileza, eu vou colher gentileza. Se eu tenho semeado amor e respeito, eu vou colher amor e respeito. Se eu tenho semeado indiferença, é isso que eu vou colher. Então a palavra de Deus nos chama nessa manhã para olhar para o serviço de uma maneira diferente, para ver isso como algo positivo, algo que me faz crescer, algo que me abençoa e abençoa o próximo. E eu queria que essa reflexão ficasse ao seu coração, assim como ficou no meu. Tudo o que fizerdes, façam como se estivesse fazendo para o Senhor. E eu queria te convidar a fazer essa reflexão. Eu trouxe esse louvor que fala como a água e a toalha. Tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. Enquanto esse louvor for entoado, eu queria que você perguntasse para o Espírito Santo, se é que ele já não falou com você, o que eu posso fazer para servir a Deus de maneira melhor do que eu tenho feito? Assim como aquele sapateiro foi perguntar para Lutero, o que eu posso fazer para servir melhor a Deus? Faça o seu melhor, faça o que você sabe fazer. Seja justo, seja gentil com as pessoas, considere as pessoas, honre as pessoas, honre seus pais, seu patrão, honre o seu pastor, honre a pessoa que te abençoa, que ora por você. Tenha esse olhar para o seu irmão. Servir é um ato de amor. Quando eu sirvo o meu próximo, estou servindo ao Senhor. Quando eu sirvo o meu próximo, estou obedecendo ao Senhor. Quando eu sirvo o meu próximo, estou amando ao Senhor. Aos que servem por obrigação, isso é verdade. Há aqueles que obedecem por medo. Mas os filhos de Deus servem, obedecem por amor. Amém? Aos que servem por obrigação, aos que obedecem por medo, mas os filhos de Deus servem e obedecem por amor. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que esse louvor te fizesse refletir sobre essa palavra, sobre o serviço, sobre o que você pode fazer. Quão falho ainda sou, vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. A água e a toalha, tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São as pequeninas coisas que expresso a ti,
tristezas, irradio tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, não viver mais pra mim mesmo. Eu preciso aprender. Isto só será possível quanto eu mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. assim como Jesus veio para servir, que o Espírito Santo esteja nos ensinando a viver como Ele viveu, em serviço uns aos outros, em amor. Amém, Senhor. Tua palavra diz no livro de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu quero andar contigo. E quando nós conhecemos alguém ao ponto de andar com ele, ao ponto de conhecer as suas vontades, nós podemos mudar o nosso proceder. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos aprender com o Mestre a servir, a nos doar, a olhar para o próximo, a ver o que eu posso fazer melhor do que eu tenho feito, a me apresentar para aquilo que não está sendo feito, mas que eu posso fazer. Que o Teu Santo Espírito nos incomode a nos apresentar no serviço da casa de Deus. Que possamos, como falamos no início, que a igreja possa crescer, que a igreja possa se fortalecer e que a igreja seja expandida, não só dentro das quatro paredes, mas que possamos fazer com que o Teu nome seja conhecido lá fora, porque servimos uns aos outros, porque amamos e porque obedecemos a palavra de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nessa manhã ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, que você possa realmente fazer essa pergunta ao seu coração: como eu posso servir as pessoas? Como eu posso servir a Deus? O que eu posso fazer na casa do Senhor? E se apresente, procure a liderança da igreja, procure o pastor, fala: Senhor, pastor, eu posso fazer isso, eu quero servir, eu quero doar o meu trabalho, assim como muitos já têm feito. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.